E aí, pessoal, dando continuidade aqui na resolução de questões. Sétima questão. Se um conjunto C tem n elementos, então qualquer que seja n, o conjunto cujos elementos são todos subconjuntos contidos em C tem... Pessoal, a fórmula para calcular o número de subconjuntos é exatamente 2 elevado a n. Olha, se n é o número de elementos de C, a quantidade de subconjunto de C é exatamente 2 elevado a n. Alternativa letra C. Oitava questão. Se n, P de P de A. Nas questões resolvidas anteriormente, eu já expliquei para vocês que P de A são os subconjuntos do conjunto A. Então, se eu quero o número de elementos de P de A, eu simplesmente vou ter o 2 elevado aos elementos desse conjunto, ou seja, elevados a n. Se ele afirma que n, P de A é igual a 2 elevado, está um pouco apagado, mas é 2 elevado a 4, que está elevado a n menos 2. Olha, agora há pouco eu disse, para calcular n de P de A, é só pegar o 2 e elevar a quantidade de elementos de A. Então, para calcular o n do P de P de A, é só pegar o 2 e elevar o número de elementos de P de A. Portanto, 2 elevado. Quem são os elementos de P de A? 2 elevado a n. 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 4, que está elevado a n menos 2. Chegamos à igualdade de potências de mesma base, onde, as bases sendo iguais, força os expoentes a ser iguais. 2 elevado a n é igual a 4 elevado a n menos 2. Legal. Vamos agora igualar as nossas bases. Ou seja, 2 elevado a n é igual a 4. 4 é 2 ao quadrado, que já estava elevado a n menos 2. Novamente, recaímos na igualdade de duas potências de mesma base. Portanto, os expoentes são iguais. N é igual, multiplicando ali, 2n menos 4. Resolvendo essa equação, n menos 2n é igual a menos 4. Menos n é igual a menos 4 por menos 1, n é igual a 4. Beleza. Então, eu posso afirmar que o número de elementos do conjunto A é igual a 4. Só que o que ele pede não é o número de elementos de A. O que ele pede é a quantidade de subconjuntos de A, que é dado exatamente por P de A, ou seja, 2 elevado a n. Logo, 2 à quarta será igual a 16. Está aqui a nossa resposta. A alternativa certa, letra D. A lógica estuda a valorização das sentenças e suas relações, e muitas vezes usa a simbologia dos conjuntos para expressar essa linguagem. Por exemplo, sejam o conjunto de jogadores de futebol e o conjunto dos atletas denotados por F e A, respectivamente. A sentença lógica, todo jogador de futebol é atleta, significa que, para qualquer elemento x pertencente a F, tem-se também que x pertence a A, representando simbolicamente por F está contido em A, ou seja, o conjunto F está contido no conjunto A. Por isso, a simbologia F não está contido em A expressa corretamente, pela lógica que nenhum jogador de futebol é atleta. Bom, se ele diz que F não está contido em A, eu posso ter as seguintes situações. Eu posso ter o conjunto F, aqui é a parte, e o conjunto A, aqui é a parte. É uma situação. Eu posso ter o conjunto F e eu posso ter
o conjunto A. Continuo sem ter o conjunto F dentro de A, correto? Então, bora lá. Nenhum jogador de futebol é atleta. Nessa situação, essa afirmação é verdadeira. Porém, para essa, não. Tem que ser verdadeira em todas as situações. Todo atleta é jogador de futebol? Não. Aqui eu já desminto totalmente. Existe jogador de futebol que é atleta? Sim, existe. Nessa situação. Mas nessa aqui, não necessariamente. Existe atleta que não é jogador de futebol? Aqui existe, realmente, mas nessa, não. Existe jogador de futebol que não é atleta? Bom, ele está dizendo que existe jogador de futebol que não é atleta, os demais serão. Então, esses aqui não seriam atletas, esses seriam. Portanto, essa afirmação é a nossa afirmação correta, letra E. Na 10ª questão, as afirmações a seguir são verdadeiras. Todo maratonista gosta de correr na rua. Existem maratonistas que são pouco disciplinados. Bom, todo maratonista corre na rua. Então, todo maratonista vai estar aqui na rua. Só que alguns que estão aqui dentro são poucos disciplinados, ok? Alguns maratonistas, pouco disciplinados, não gostam de correr na rua. Não, todos eles estão dentro do conjunto ruas. Algum maratonista disciplinado não gosta de correr na rua. Da mesma forma, equivocado. Todo maratonista que gosta de correr na rua é pouco disciplinado. Não, a primeira afirmação diz que todo maratonista gosta de correr na rua. E apenas alguns que não são disciplinados. Todo maratonista pouco disciplinado não gosta de correr na rua. Não, a primeira afirmação confirma que todos correm na rua. Algum maratonista que gosta de correr na rua é pouco disciplinado. Alguns que estão aqui dentro são pouco disciplinados. Afirmação correta, letra E.